Fala galera, beleza? Hoje a gente vai resolver a questão 4 da prova do ITA 2010 de Química, beleza? Vamos lá então. A questão diz o seguinte: uma solução aquosa de HCl 0,1 mol por litro foi titulada como uma solução aquosa de NaOH 0,1 mol por litro. A figura ao lado apresenta a curva de titulação obtida em relação à condutância da solução de HCl em função do volume de NaOH adicionado. Com base nas informações, assinale a opção errada. Bom, então vamos analisar afirmação por afirmação, que aí a gente pode ver qual que é a errada. Bom, então vamos ver a letra A primeiramente. Bom, a letra A diz: os íons responsáveis pela condutância da solução no ponto R são os íons H+, Cl- e Na+. Então ele diz que no ponto R nós temos H+, Cl- e Na+. Bom, o ponto R é esse aqui. Bom, antes da gente começar a analisar, vamos ver o que acontece quando ele titula o HCl aquoso com NaOH aquoso. Vamos montar então a reação de equilíbrio. Vamos montar aqui, acho que aqui dá pra ser, né? Vamos lá. A gente então tem HCl aquoso mais o NaOH também aquoso. Isso vai gerar o seguinte. Bom, como eles estão em água, eles vão se dissolver. Dissolver. Gerando H+, Cl-, Na+, e OH-. Certo? Essa aqui então é a nossa reação, a nossa equação de equilíbrio. Bom, em R a gente sabe o seguinte: o volume de NaOH ainda está crescendo e a condutividade diminuiu. Bom, mas ela ainda não diminuiu completamente. Bom, a gente sabe que quando ela diminuir completamente é porque a quantidade de NaOH e de HCl que foi reagida é igual. Então, antes disso, como ele ainda está adicionando NaOH, então nós temos menos NaOH do que o total que pode vir a ter, que é 0,1 mol por litro. Ele fala na questão que é 0,1, quer dizer, perdão, não que seja 0,1 mol por litro. Eu quero dizer que tem menos litros de NaOH, então digamos que ele vai ser o limitante. Vamos mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Só para a gente focar, ele quer que a gente diga se é verdade que os únicos íons presentes, quer dizer, os únicos íons que são responsáveis pela condutância em R são esses íons aqui, H+, Cl- e Na+. Tá, vamos lá então aqui para o equilíbrio. Bom, a gente vai ter 0,1 mol, né? Digamos que a gente tem 1 litro, a gente vai ter 0,1 mol de HCl. O NaOH, como a gente acabou de discutir aqui, vai ter menos do que no ponto S, do que no total que ele pode atingir. Então ainda não vai ter sido colocado todo o NaOH. Como eu não sei quanto que foi colocado, vou chamar de um valor X. Bom, deixa eu colocar isso aqui para ficar didático. Bom, o número de mols de H+ é o mesmo número de HCl, né? Considerando que ele
dissociou-se completamente, 100%. Como ele é um ácido forte, a gente pode considerar isso. Então vamos dizer que foi 0,1 mol. Vou escrever só 0,1 porque está apertado aqui o espaço. Cl- também 0,1. Na+, como ele veio do NaOH, vai ser X. Pelo mesmo motivo do Cl- e do H+, também seria 0,1, assim como HCl. O Na+, que existe na solução, também vem todo do NaOH. Então, tem o mesmo número de mols. Certo. Beleza. Então, a gente quer saber se é só esses íons aqui que estão presentes, né? Só esses íons aqui. O que a gente pode dizer? Bom, a gente pode dizer o seguinte. Como o NaOH vai ser o limitante, porque esse número de mols é menor que esse, a gente pode reescrever o equilíbrio da seguinte maneira. Lembrando que eles estão em solução aquosa. Da seguinte maneira. A gente vai ter uma parte desse, quer dizer, todo esse OH+, vai reagir com uma parte do... Perdão, de novo. Todo esse OH- vai reagir com uma parte do H+, formando água. Tá? Só que não vai reagir todo o H+, então vai sobrar um pouquinho de H+ ainda. Nem todo H+ vai reagir com o OH-. E o Cl- e os Na+ vão continuar dissociados, porque eles estão em solução aquosa. Então eles não vão formar o NaCl, tá? Porque eles estão em solução aquosa. Isso faz com que eles fiquem dissociados. Show de bola. Qual vai ser então a concentração do H2O? Bom, como o H- é o limitante, todo H2O que tem, a concentração não, o número de mols. Todo o H2O que tem veio do H-, então vai ser X também. O H+, bom, tinha 0,1 mol. Um H+ reage com um OH-. Então, XH+, né? XH+, reagiram. Então, aqui a gente vai ter o total menos o que reagiu, que é 0,1. Vai ficar muito apertado isso, mas entendo que é 0,1 menos X. O Cl vai continuar 0,1. O Na+, vai continuar X. E aqui vai continuar também, né? X e 0,1. Tá, beleza. Beleza. Show de bola. Bom, então a gente já conseguiu demonstrar, né, formalmente. Isso você poderia ver mais diretamente, mas eu quis fazer aqui uma demonstração um pouco mais formal, tá? Então a gente conseguiu ver que, de fato, esses são os únicos íons presentes no ponto R, porque todo o OH- vai reagir com uma parte do H+ para formar água. Beleza? Então é por isso que essa afirmação aqui é verdadeira. Na letra B, ele diz o seguinte: os íons responsáveis pela condutância da solução no ponto S são Na+ e Cl-. Então ele diz que em S, os íons já são Na+ e Cl-. Bom, isso também é fácil de ver, né? Se a gente voltar aqui na nossa equação, a gente vê que se nós tivermos... Porque assim, ponto S é o ponto de condutividade mínima. Isso quer dizer que tem a menor quantidade de íons possível nessa solução. Porque a condutividade de uma solução é diretamente proporcional ao número de íons nela. A condutividade está completamente ligada ao número de íons numa solução. Bom, então quer dizer que a gente tem a menor quantidade de íons possível. Para nós termos a menor quantidade de íons possível aqui, a única maneira é que todo o H+ reage com o H- formando água.
Assim, a gente só vai ter o Cl- e o Na+, que não tem como reagir porque eles estão, como já foi dito, em solução aquosa. Então, eles vão continuar lá. Se eles reagissem, aí a condutividade iria a zero. Não iria mais conduzir corrente elétrica. Então, isso também é outro ponto que nos mostra que, de fato, eles não formam NaCl. Então, como todo o H+, a gente está supondo... Cadê o H+? A gente está supondo que reage com o H+, formando água, tá? Não vai existir mais íons H+, nem OH- no ponto S. Só vão existir os íons Na+, e Cl-. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira. Eu queria fazer com a caneta azul, não com a caneta preta. Pronto. Letra C. A letra C diz o seguinte: a condutância da solução no ponto R é maior que no ponto S porque a mobilidade iônica dos íons presentes em R é maior que a dos íons presentes em S. Então ele diz que a mobilidade iônica dos íons em R é maior que a presente em S. Bom, primeiramente, o que é mobilidade iônica? O nome é um pouco intuitivo, mas mobilidade iônica tem uma fórmula para ela, tá? Que, se eu não me engano, é a velocidade com que a partícula se move no meio vezes o campo elétrico ao qual ela está, uma partícula com carga, né? É uma partícula não neutra vezes o campo elétrico que ela está imersa. Mas a gente não precisa dessa fórmula para fazer, tá? Só para dizer, só para dar uma informação a mais a vocês. O fato é, a mobilidade iônica, né, que é esse μ aqui, está relacionada à velocidade com que partículas carregadas se movem dentro de um campo elétrico, tá? E mobilidade iônica está relacionada a íons. Se fosse para falar de elétrons ou qualquer outra partícula, seria mobilidade elétrica. Mas aqui a gente está se atendo aos íons. Então, bom, é verdade que a mobilidade iônica em R das partículas que estão em R é maior que a mobilidade iônica das partículas em S? Bom, nós temos duas partículas que são as mesmas, né? O que acontece é que de R para S a gente perde... Olha só o que acontece. Muita atenção aqui agora. O que acontece é que a concentração de H+ diminui. Vou escrever aqui. De R para S, a concentração de H+ diminui. E o que aumenta é a concentração de Na+, do sódio+, né? A gente pode ver que isso acontece pelo seguinte motivo, pessoal. Vamos vir aqui no nosso equilíbrio. Cadê? Vocês percebem que o H+ e o Cl- vêm da mesma molécula, certo? Bom, vamos lá. O H- reage com H+, então aumentou a concentração de NaOH-. Aumentando a concentração de NaOH-, também foi aumentada a concentração de Na+. Eu falei que... Não, recapitulando. Quando eu mostrei aqui, né, eu falei que o H e o Cl vêm da mesma substância. Eu quis dizer que... Esquece isso, tá? Vamos lá, mais uma vez. Temos H+, temos NaOH-. O Na+, tem a sua concentração, né, seu número de mols, mas a sua concentração no final, né, das contas, aumentada. Tá? A gente lembra que a gente aumentou, do R para S a gente aumentou para que todo o H- reagisse com H+ formando água. Como aumentou a concentração de Na+, e a concentração de H- zerou, né? Foi para zero porque ele foi todo consumido para formar água. Então a gente tem que, de fato, a concentração do H+ diminui e do Na+ aumenta.
Ok. Dito isso, a mobilidade, a gente tem que saber o seguinte, a mobilidade do H+, é maior que a do Na-. E como que a gente vai saber disso? Bom, a gente pode ou gravar, né? Deve existir algum tipo de tabela para isso, eu não vi, mas não sei se tem, mas deve ter, como tudo na química. Mas a gente sabe, quer dizer, a gente pode ter como intuição que a velocidade que a mobilidade iônica é diretamente proporcional. Então, vamos lá. Mobilidade iônica é diretamente proporcional, ou melhor, inversamente proporcional ao tamanho do átomo. É melhor colocar raio atômico, né, que é mais usado. Raio e átomo são proporcionais, então colocar raio atômico, mas entendo como sendo o tamanho do átomo, tá? Por quê? Porque quanto maior o átomo, mais difícil é dele se mover. Então a gente tem que a mobilidade iônica é inversamente proporcional ao tamanho dele, ou ao raio. Então com isso dá pra você matar bom, de fato, na média, né, a mobilidade iônica desses átomos aqui é maior que a desses aqui. Porque aqui você tem um maior, digamos assim, caráter de Na+, e aqui o menor caráter de Na+, e maior caráter de H-, sendo que a mobilidade iônica desse átomo, né, do H+, é maior que a mobilidade iônica do Na- e do Na+. Então aqui a gente tem uma solução com um caráter de substâncias com um caráter de substâncias de maior mobilidade iônica. Bom, depois de toda essa enrolação, tanto é que mobilidade iônica é uma matéria vista em faculdade, tá? É, a gente pode concluir que é verdadeira essa afirmação, né? Ele afirma que a condutância na solução no ponto R é maior que no ponto S porque a mobilidade iônica dos íons é maior. Então, sim, de fato, é verdadeira. Ufa! Vamos lá para a letra D. Mas espero que vocês tenham entendido essa questão da mobilidade iônica, que ela está relacionada ao tamanho dos átomos e a velocidade. Isso aqui eu não vi cair, mas pode cair. E se vocês virem de novo mobilidade iônica relacionada com velocidade ou campo elétrico, saibam que ela existe uma fórmula. Quer dizer, ela é a definição dela tem a ver com velocidade e campo elétrico. Ela também, se vocês quiserem pesquisar, está relacionada a eletroforese, que é a velocidade, né, com que as partículas carregadas se movem em uma solução líquida, tá? Quer dizer, se é uma solução é líquida, mas enfim, né, num líquido, certo? Letra D, então. Estamos chegando no final, galera. Aguenta aí, aguenta aí. A condutância da solução em T é maior que em S porque os íons OH- têm maior mobilidade iônica que os íons Cl-. Bom, de fato, a condutibilidade em T é menor que em S. Beleza, está certo. Agora, a concentração dos íons em T é menor que dos íons em S? Bom, fazendo de maneira rápida, em T a gente pode ver que o volume de NaOH- aumentou muito. Então a gente pode chegar à conclusão de que vai ter mais OH-, vai ter mais NaOH+, do que HCl, então vai sobrar OH-, enquanto todo H+, vai ser consumido. Então a gente já vai saber que os íons presentes serão Cl-, Na+, e OH-. Então aqui a gente tem que ver se esses íons aqui tem numa média, né? Tem na média mobilidade iônica maior que esses íons aqui. Bom, aumentando o número de OH-, o número de OH-, a gente aumenta também o quê? O número de Na+, certo?
E a gente vai ter bem mais OH- do que a gente tem Cl-, né? Porque o Cl- aumenta de acordo com o HCl. E a quantidade de NOH é bem maior que a de HCl. Então, consequentemente, a quantidade de OH- também vai ser bem maior que a de Cl. Certo? E a de Na+, vai ser igual a de OH-. Beleza. Bom, em comparação ao estado S, a gente tem Na+ e Cl-. Bom, isso também é algo que vocês ou tem que decorar, e assim, não tem muito como ver isso, tá? Mas... Ita, né, galera? Mas vou tentar explicar pra vocês aqui. É o seguinte, a mobilidade iônica do H- é de fato maior que a do Cl-. E a quantidade de OH- é bem maior que a do Cl-. Por isso que eu estou comparando com ele e não com Na+, porque a quantidade de ambos são iguais, tá? Já aqui, a quantidade desse aqui é bem maior que a desse aqui. A de OH- é bem maior que a de Cl-. E, de fato, faltou o Mi aqui, de mobilidade. Putz, grila, que Mi é esse? A mobilidade do OH- é bem maior que a mobilidade do Cl-. Como que vocês podem sacar isso? Bom, gravando, né, galera? Como eu disse, tem que ter uma tabelinha, cara. Eu não vi nenhuma resolução na internet que explicasse o motivo disso. Porém, se a gente for analisar pelo raio atômico, o raio do Cl-, o raio do oxigênio, tá? O raio do oxigênio é menor que o raio do Cl-. Eu não vou considerar o do H-, não vou considerar o raio do hidrogênio porque ele é bem pequeno, tá? É bem pequeno mesmo, né? Em comparação aos outros. Então ele é desprezível. Vou colocar aqui. Oxigênio. Utilizando isso, essa consideração, a gente pode ver, a gente pode utilizar também essa proporção aqui. Como o Mi é inverso ao raio, então quem tem o menor raio vai ter o maior Mi, né? Certo? Então isso pode ser um jeito de você ver que que a mobilidade iônica do oxigênio é menor que a mobilidade iônica do Cl-. Isso porque ambas as substâncias têm... Ambos os íons, né? Perdão, têm tem a mesma carga. Porque a mobilidade iônica também é proporcional... Vamos ver aqui, né? O campo elétrico é dado pelo quê? Qzinho, Kzão, certo? Pera aí, melhor. A força elétrica é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser igual a força elétrica sobre a carguinha, sobre a carga de prova. Então, a gente pode dizer que Mi é igual a velocidade vezes a força elétrica que ela sofre dividido pela carga do íon, que é a carga de prova. Nesse caso, nesse caso aqui, né, vou escrever aqui embaixo, o Mi é inversamente proporcional à carga de prova, certo? Só que nesse caso aqui, né, bom, ambos os íons têm a mesma carga, então não tem como a gente fazer essa análise, né? Caso eles tivessem cargas diferentes, então um íon com maior carga teria menor mobilidade iônica, tá? Que vamos ver se faz sentido, né? Bom, é o que a matemática está dizendo, né? Então, beleza. Vamos então analisar o raio, né? O que é o tamanho. Pelo tamanho, de fato, a mobilidade iônica do oxigênio é maior que a do Cl-.
tá? Então, depois de toda essa volta mais uma vez, na média, né? Como aqui a gente tem bastante OH- e pouco Cl-, mas aqui a gente, mas em S, por outro lado, nós temos muito Cl- e nenhum OH-, é verdadeiro. A mobilidade dos íons em T é maior que a dos íons em S, então verdadeiro. Bom, como todas são verdadeiras, a única falsa só pode ser a letra E, mas vamos demonstrar ela, né? Ou tentar, pelo menos, de alguma maneira, para te ajudar aí a entender e ser útil para outras questões, né, do vestibular. A letra E afirma o seguinte: no ponto S, a solução apresenta neutralidade de cargas. No ponto S. No R, predominância de cargas positivas e no T, predominância de cargas negativas. Vamos então, como a gente já sabe que ela é falsa, demonstrar o porquê que ela é falsa, né? Bom, galera, concordam com o seguinte: tanto HCl quanto o NaOH- são um ácido e uma base fortes, certo? Então a gente está aqui considerando dissociação, perdão, de 100%, né? Bom, se ambos se ionizam 100%, tá? Se ambos se ionizam 100%, então, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui no ponto S. No ponto S ele diz que tem neutralidade de cargas, né? No ponto S. Bom, vamos dizer que neutralidade de cargas vai ser o seguinte. Vamos definir neutralidade de cargas como sendo a quantidade de cargas positivas sendo igual à quantidade de cargas negativas, tá? Em S. Vou fazer aqui mesmo, tá? Desculpa se ficar confuso. Deixa eu pegar uma folha. Outra folha aqui. Vamos lá. Bom, essa definição aqui, né? Em S. Bom, em S nós temos Na+, e Cl-. E de acordo com o equilíbrio, aqui, Na+, Cl-, a quantidade de OH- é igual a de H+ para formar água, né? Então, consequentemente, a quantidade de NaOH vai ser igual a de HCl, então vai ser 0,1. E, consequentemente, a de Na+, vai ser 0,1 também. Então, bom, a quantidade de Na+, vou chamar de concentração. Vamos usar concentração, tá? Para definir quantidade. Vai ser igual à concentração de Cl-, o que satisfaz a nossa condição para neutralidade, né? Que é essa aqui. Vamos analisar então se de fato em R e em T não há neutralidade de cargas, que é isso que ele diz aqui na afirmação, né? Ele diz que em R é uma predominância de cargas positivas. Vamos averiguar isso. Em R é uma predominância de cargas positivas. Bom, para que isso ocorra, nós temos que ter H+ e Na-. Bom, vamos analisar de fato o que ocorre em R, né? Em R, a x é menor que 0,1. O que é x? Com quantidade de OH- e de Na+. Bom, em x, em R, x é menor que 0,1, né? Vamos lá. Bom, vamos à definição então de neutralidade. Bom, a neutralidade seria, se fosse neutra, né? Vamos considerar que, né, tia Shirley? Você tá olhando aqui atrás. Vamos considerar que a concentração de cargas positivas é igual a de cargas negativas. Nesse caso aqui, Na+, cargas positivas, galera. Vamos lá. Mais H+, vai ser igual a concentração de que o H-
mais a concentração de Cl-. Vamos ver aqui, OH-, né? OH-, concentração de OH-. Na verdade, né, essa concentração de OH- aqui é zero, concordam? Pelo seguinte motivo, galera. Todo OH- vai reagir para formar água, só que é o limitante, vai sobrar um pouquinho, como eu falei para vocês lá no começo, um pouquinho de H+, né? Que já não é mais, que é 0,1 menos x, né? Então, zero isso aqui, ó. Concentração de Na+, vamos vir aqui, tá? Na+ é x. Concentração de H+, quanto que é? 0,1 menos x, né? O que tinha menos o que reagiu para formar água. Tem que ser igual, né? Ou melhor, tem que ser diferente. Vamos colocar diferente aqui pra gente supor o que tem enunciado, né? Diferente. Tem que ser diferente da concentração de Cl-. Cl- é 0,1. Só que a gente chega numa contradição, né, galera? A gente está contradizendo nossa tese. Quer dizer, isso aqui é uma inequação inválida, né? Inválida porque a gente pode cortar, passar o cerol aqui, ó, em x e menos x, e a gente vai ter que 0,1 é diferente de 0,1, o que é falso, né? Falso. A gente pode continuar isso para t também. Minha mão tá tremenda aqui já. Vou ter que começar a escrever com a mão esquerda, moleque. Ó, em t, pessoal. Em t acontece o contrário. A gente pode continuar usando essa equação aqui, tá? A gente pode continuar usando ela. Mas o que acontece em t é que a gente não tem H+, porque ele vai ser o limitante, né, para formar água. E a gente vai ter o H-, né? Então vamos colocar aqui, vai. Na+, então, lembrando que isso aqui vai ser zero, tem que ser igual ao H- mais Cl-. Qual que vai ser a concentração de Cl-? Bom, nesse caso aqui é o contrário, né? Aqui vai ser OH-. Então a concentração de OH- vai ser 0,1 menos x, né? Considerando, é claro que... Ou não, na verdade, né? Na verdade, perdão. Vai continuar sendo x, porque a quantidade de NaOH- que aumenta, né? Que ultrapassa 0,1. Então, como todo Na vem do NaOH-, taca ali um x aqui. O H-, x também. E o Cl, hein, galera? É isso? E o Cl 0,1? Pera aí. Esse OH-, na real, esse OH- aqui reage, né? Então tem um menos 0,1 aqui, porque ele reage com 0,1 mol do H+, certo? E isso aqui é o que sobra, né? Do que reagir para formar água. E o Cl menos 0,1, né? Aqui, ó, 0,1, certo? Ele vem todo daqui. 0,1. E aí, né, como já era esperado, vamos ter de novo aqui uma contradição. Taca ali o cerol, tasca para cá esse 0,1. Aqui era um diferente, né? A gente vai ter que 0,1 é diferente de 0,1, o que é uma contradição. Beleza, galera? Então, é falsa. Portanto, a resposta correta é letra E. Aliás, a resposta errada, né? Que é o que ele pede. Então, a resposta correta é a resposta errada. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até o próximo vídeo.